Está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Juca, na semana passada, na outra. Aí quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começa a falar sobre isso. Que picareta, não? Bom. Fala, galera! Treta pesada no ar. Uma discussão acalorada entre Juca Kfouri e Mauro César pegou fogo após a cobrança dura de Juca sobre Bruno Henrique, do Flamengo. Tudo começou quando Juca Kfouri soltou uma cobrança forte sobre a situação de Bruno Henrique, que virou réu por estelionato e fraude em apostas esportivas. Mas aí, o comentarista Mauro César não deixou barato e rebateu o colunista da UOL, criando uma verdadeira guerra de opiniões ao vivo. Muito bem, Juca, Sim. Você falou, preparem-se agora que vai haver debate aqui, porque é a questão Do Bruno Henrique. do Bruno Henrique. Por que não julga? Eu acho que essa Eu não quero é a questão condená-lo central. antecipadamente. Ele está indiciado já faz um bom tempo. Sim. Né? A justiça comum tem seu tempo, né? É mais natural. Agora, na justiça esportiva, e esse caso estar indo para as calendas é uma coisa absolutamente injustificável. Isso voltou... Eu pergunto, aqueles meninos todos que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram, e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar. Estou dizendo que ele tem que ser julgado. Nós temos que saber qual é a decisão da justiça esportiva sobre o caso dele. Agora ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante ele jogar o outro jogo e não aquele seguinte ao jogo contra o Santos. A primeira explicação é que não tinha forçado. Agora, a gente teve o caso do Lucas ser absolvido na Inglaterra. Paquetá. Né? Paquetá. O Paquetá. O Lucas Lucas Paquetá. que você falou Lucas, falei Lucas. Lucas Paquetá. Tá certo. Tomara que seja essa a decisão em relação ao Bruno Henrique. Mas tem que ter uma decisão. Sabe que Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United, não é do Flamengo. É problema do jogador. Eu posso deixar isso bem claro. Tudo não tem nada com isso. Tudo não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, se defendeu, acabou, seguiu a carreira dele. E agora, a mesma coisa do Bruno Henrique. O que está evidente... Os clubes vão escalar os jogadores enquanto não estiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Ju, na semana passada, na outra. Aí quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começa a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional põe em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, do Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Então, isso eu acho interessante, o assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda semana. Então, Bruno Henrique, se tiver que ser punido, tem que ser punido, se for o caso, se tiver que ser, fica contra. Eu me refiro a ele, eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Então não é só essa semana. Eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Agora. Não, eu só me refiro a ele há semanas. O indiciado Bruno Henrique, porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No caso do Paquetá, a família do Paquetá está envolvida no prêmio que ele, na aposta do cartão amarelo que ele recebeu. Então, para mim, é uma decisão para inglês ver na Inglaterra. Aqui no Brasil, empurra-se com a parede, com a barriga, porque é do Flamengo, ou é do Corinthians, ou é do Palmeiras. Se fosse do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma, estava ferrado. É só isso que eu estou querendo dizer. E mais, torço para que ele esteja inocente, embora não acredite, tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão e a família dele e o irmão. Só. Mas o contexto do seu comentário foi o torcedor do Internacional, o que tem a ver com isso? Sim, o torcedor do Flamengo tem a ver com o Thiago Maia jogando.
O que os torcedores que vão enfrentar o Corinthians vão ter com o Vitinho Ranieri. jogando? E o Corinthians que não pagou o Ranieri, que deve Deus do mundo, e correu segunda-feira para escrever o Vitinho antes do transfer ban. O Vessone publicou já a agenda do transfer ban do Corinthians. Eu Tem mais fico duas aí a tão caminho. indignado com o que o Corinthians faz, como estou indignado com o Flamengo. É isso, só isso. Eu sei que você fica, eu também fico. Eu só acho o seguinte, existem diferenças entre os casos dos diferentes jogadores. Tem jogador que confessou, o Bruno Henrique está negando. Agora é óbvio que está demorando. Pode haver influência do Flamengo? Não sei se tem, eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho como provar. Agora, pode existir também, bastidor pode existir, claro que pode existir. É evidente que pode existir. Agora, esses problemas são dos jogadores. Os jogadores arrumam essas confusões. Aliás, no Flamengo, inclusive, eu soube até que antes até desse acontecimento, explodir essa história, os jogadores já tinham sido orientados com palestras e tal, sobre o cuidado com as apostas. Eu já vi jogador chegar depois do caso do Bruno Henrique e falar assim: mas é a coisa mais normal do mundo você comentar que vai forçar um cartão para não jogar contra o time A, para voltar contra o time B na outra rodada. Não pode mais comentar essas coisas. O jogador de futebol tem que entender que isso virou informação confidencial. Se o técnico combinar com ele, olha, você vai tomar um cartão aqui para não jogar outro jogo, tem que morrer ali. Não pode, nem no confessionário ele pode falar para o padre que vai tomar cartão. Tem que guardar para ele. É isso que tem que ser. Então são certas coisas que o jogador vai ter que aprender também. Agora, o torcedor do Internacional, ele também está jogando com o jogador. Não só contra o Flamengo, não. Contra todos os times que o Thiago Maia é escalado e não paga. Ainda tentou vender o Santos. E aí não houve o negócio. Ia ter lucro. É bizarro isso aí. Aí não tem julgamento, não. É um fato concreto. Não pagamento é um fato concreto. E o assunto voltou à tona justamente porque, dentro de campo, Bruno Henrique foi o herói do Flamengo no Maracanã, marcando o gol da vitória sobre o Internacional nas oitavas da Libertadores. Só que fora das quatro linhas, o jogador foi denunciado no STJD no início de agosto e pode pegar até 2 anos de suspensão em caso de condenação. Eu não sei vocês, mas essa treta ainda vai render muito. Agora eu quero saber, de que lado vocês estão nessa? Juca Kfouri pegou pesado demais ou falou a verdade que precisava ser dita? E Mauro César, acertou ao rebater ou só defendeu o Flamengo acima da conta? Comenta aqui embaixo, deixa o like e já se inscreve no canal Futimundo Afora para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Valeu, galera! Até a próxima resenha quente do nosso futebol mundo afora!